É isso aí, meus amigos. Pode comemorar, temos ótimas notícias no pagamento imediato dos precatórios. Se você não está acompanhando, eu fiz uma live anteriormente sobre o pagamento da revisão da vida toda. Lá eu expliquei tudo, mostrando dados do próprio governo sobre pagamento de precatórios, né, dívidas contra o INSS acima de 60 salários mínimos e abaixo de 60 salários mínimos vai para RPV, requisição de pequeno valor. Essas RPVs, você não precisa se preocupar. Estão sendo pagas normalmente, não entrou no teto dos precatórios, todo mês tem uma nova lista de pagamentos, isso aí tá tranquilo. Agora, pessoal, a grande novidade é para o regime de precatórios. Por quê? Porque se você tiver uma dívida acima de 60 salários mínimos, o que atualmente está dando mais de R$ 79.200, e aí você pensa, poxa, eu tenho 100 mil para receber de atrasados do INSS. Aí por isso eu vou ser penalizado. Eu tenho que esperar inscrever o precatório para receber dali 2 anos. Aí entra no teto de precatórios, ou seja, estão atrasando aí em 3, 4 anos os precatórios. Em 2023, nós tivemos precatórios de 2021 sendo pagos. Em 2024, eu já mostrei na tela para vocês que apenas 30% dos precatórios serão pagos. Todo o restante do dinheiro vai ser para pagar os precatórios atrasados com juros e correção monetária. Então, quem perde com isso? Todos nós. Tanto os aposentados, que precisam esperar 3, 4, 5 anos para ver um precatório, como a sociedade, porque nós é que pagamos isso e nós estamos pagando juros e correção monetária. Então o governo anterior colocou lá o ministro para pedir destaque na revisão da vida toda, faltando 20 minutos, atrasou em mais de 9 meses esse recebimento, então já era para estar todo mundo recebendo, e também colocou esse teto de precatórios para falar que bateu a meta, para falar que teve superávit, mas na verdade, pessoal, só atrasou a dívida. É igual você com a dívida aí na sua casa. Se você jogar para frente, meu amigo, você só vai pagar mais juros. Você não tá deixando de pagar a dívida, não é verdade? Você não tá ficando no verde. Você só tá jogando o vermelho mais para frente. E o precatório é de suma importância, porque é o seu dinheiro que tá lá. Você já ganha um processo, você tem o direito de receber, mas na hora de ver o dinheiro, teto dos precatórios está jogando 3, 4, 5 anos para frente esse direito. E aí, existe uma ação, inclusive, com o apoio do Conselho Federal da OAB. E mais, pessoal, vou trazer aqui que está todo mundo a favor do pagamento imediato dos precatórios. E não é porque o pessoal é bonzinho, não. É porque, como eu falei, isso gera juros, correção monetária. Vai virando uma bola de neve de algo que já tem que ser pago. Não tem mais discussão. Precatório, a pessoa já venceu a ação contra o INSS. Não tem mais discussão. Então, a ação contra novo regime de precatório será discutida em sessão virtual extraordinária. Convocar uma sessão virtual extraordinária. Estava fora da pauta, estava ali, né, encaixado do jeito que deu no STF. E a data da sessão sendo definida pelo presidente da corte. Mas olha só, pessoal. O plenário do STF vai julgar em uma sessão virtual extraordinária o pedido de liminar na ação direta de inconstitucionalidade 7064. Então, ADI 7064 é uma ação que visa declarar a inconstitucionalidade desse teto dos precatórios, desse atraso do pagamento dos aposentados e determina o pagamento imediato. Assiste até o final se você não acredita em mim. Você tá certo, você tem que desconfiar de todo mundo. Mas assiste aqui que eu vou mostrar na tela. Apresentada contra as alterações no regime de precatórios, prevista em 2 emendas constitucionais. Você lembra, né? PEC dos precatórios? Então, proposta de emenda à Constituição, que virou emenda constitucional. Aprovadas pelo Congresso Nacional no final de 2021. E esse pedido de convocação foi feito de forma urgente na noite pelo ministro Luiz Fux. E a data da sessão sendo agora definida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A ação foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, os advogados, aí ó, Conselho Federal da OAB, precisamos novamente do seu apoio na revisão da vida toda e na correção da FGTS, hein?
Conto com vocês. Vamos lá, vamos lá. E pela Associação dos Magistrados Brasileiros, até os juízes estão querendo que o pessoal receba porque estão vendo uma flagrante inconstitucionalidade. A Constituição garante o pagamento dos precatórios e ficar atrasando é contra a Constituição. E 4 entidades que representam os servidores públicos. Um dos pontos questionados é a imposição de limite para o pagamento de precatórios entre 2022 e 2026, sendo que os recursos judiciais, né, ficam limitados a um teto e vai jogando para o ano seguinte. Aí fica difícil, né? Lembrando que eu tô no site do STF, me viu, amigão? Antes de você comentar que é mentira, reflita um pouco sobre o que você tá fazendo aqui na Terra. Porque você só tá atacando e tá desmerecendo quem tá trabalhando, pessoal. Olha aí. Vem comigo, eu tô com o site do STF aberto, que é para não ter dúvida. Você tá certo em desconfiar, mas saiba antes de você comentar aí, beleza? Impacto. No pedido de convocação da sessão, o relator da ação, ministro Luiz Fux, levou em consideração o adiantado trâmite do projeto de lei de diretrizes orçamentárias no Congresso Nacional e o impacto do tema debatido para o orçamento federal. Por quê? Porque o orçamento de um determinado ano, por exemplo, o orçamento de 2024, ele é definido aqui, ó, na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente estuda isso lá no direito financeiro. E ele precisa fechar o orçamento até o ano anterior. Então vocês estão vendo, a gente já está indo para dezembro, vocês estão vendo a correria, a loucura para fechar o orçamento. Ah, vai abrir, né, 0,5% lá do déficit de gasto, aí o Lula falou alguma coisa, o Fernando Haddad falou outra, agora estão correndo aqui, que é para já fazer esse pagamento imediato dos precatórios ainda em 2024. Por quê? Porque precisa incluir no orçamento. O RPV tá liberado, não tá tendo atraso, o RPV, show de bola, até 60 salários mínimos, você tá tranquilo. Só que a gente não pode só olhar a nossa grama, né? Assim, então eu tenho menos de 60 salários mínimos, eu quero que os outros aposentados que se lasquem. Não, não é assim. Tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo na mesma luta. Os precatórios são pagamentos devidos pelo poder público em razão de sentenças judiciais definitivas. E o valor deve estar previsto no orçamento. Por isso que você inscreve em um ano para receber só no outro. Até aí sempre foi a regra. Você já tinha que esperar 1 ou 2 anos. Beleza. Mas o que está acontecendo? Com o teto dos precatórios, a pessoa está tendo que esperar 3, 4, 5 anos para receber. E aqui, ó, ministro Luiz Fux, né? Esse aqui é o despacho oficial, tá? Aqui é o próprio... Eu não vou... Olha o tanto de requerentes aqui, né? Amicus curiae, mas ó, ação direta de inconstitucionalidade, 7.064. O relator é o próprio ministro Luiz Fux. E ele mesmo, relator, fez aqui, ó, em vista do impacto da matéria dessa ação no orçamento federal e o adiantado trâmite do projeto de lei da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pensa assim, LDO é o que define o orçamento para o ano que vem. No Congresso Nacional, solicita ao presidente da Corte, em caráter de urgência, aqui, ó, convocação de sessão plenária virtual, com início da sessão para 23/11 e término para 24/11. Né? Então, como isso aqui foi na noite, né, bem na noitinha ali do dia 22 de novembro, então, como o presidente Barroso ainda não tinha recebido, ele não conseguiu iniciar às 23/11 até a meia-noite. Então, o que se espera é que se inicie hoje, junto com o julgamento da revisão da vida toda, meus amigos. Isso aqui tá bom demais. É claro que tem a questão lá, pedir destaque, né? Mas vamos falar baixo para ninguém ouvir? Para não pedir destaque lá? Vamos. E aí você pode pensar, pô, beleza, entendi, né, que estão querendo anular o que o governo anterior fez com o teto dos precatórios. Eu não tô falando só de política não, viu, pessoal? Porque o governo anterior colocou lá o ministro para pedir destaque, colocou teto de precatórios, mas o governo atual também já botou um ministro que já pediu vista da revisão da vida toda e vista da correção do FGTS. Então, você já viveu mais de 10 eleições. Você sabe que os políticos não estão nem aí pra gente que é pobre e trabalhador, meu amigo. Eles só querem saber deles. A gente só importa na hora da eleição. Então, ó, abre a cabeça, vamos fazer a nossa parte. O meu partido é o partido dos aposentados, dos trabalhadores. Isso que eu quero saber. Não de falar que apoia o trabalhador, mas na prática bota um ministro lá para pedir vista da correção da FGTS e revisão da vida toda. O outro também. Então,
Para, velho. Direita, esquerda, ninguém quer saber da gente. A gente é que tem que se unir e fazer valer os nossos direitos. É por isso que existe o poder judiciário. Que bom, né? Que bom. Então vamos usar o poder judiciário para a gente conseguir o que a gente quer. E a AGU, a Advocacia Geral da União. Aí você pensa, ih, lá vem a AGU. A AGU que faz a defesa da União, por exemplo, na correção do FGTS. A AGU que faz a defesa do INSS, que é uma autarquia federal, na revisão da vida toda. Então você vem, ih, lá vem a AGU. A AGU quer atrasar o pagamento dos precatórios. Não, pessoal. Dessa vez a AGU tá do lado dos aposentados. Mas é o que eu falei, não é que o pessoal é bonzinho. É porque esse negócio de ficar atrasando pagamento sugera uma bola de neve fiscal. Vai explodir tudo. Só de ficar pagando juros e correção monetária de uma dívida que já é devida. Esse é o principal ponto que você tem que entender. A partir do momento que você inscreve o seu precatório, não tem mais discussão. Os recursos que o INSS poderia usar era lá no processo. Beleza. Recorreu lá, tá recorrendo até hoje. Beleza. Mas a partir do momento que você ganha o processo, inscreve o precatório, acabou a discussão. E a AGU, ela trouxe isso também. Ela enviou uma manifestação para o STF, destacando que essa criação de um limite artificial para quitar os precatórios afronta princípios constitucionais e gera grave desequilíbrio para contas públicas, pessoal. É isso mesmo. Então a AGU já se manifestou nesse processo contra a emenda constitucional, ou seja, ela pede a declaração parcial de inconstitucionalidade. Se eu falo que esse celular aqui é inconstitucional, né? Vamos supor que isso aqui é uma lei, isso aqui é inconstitucional, isso aqui é afastado do ordenamento jurídico. E aí você pode pensar, mas como que uma emenda constitucional, que é um trecho da Constituição, é declarado inconstitucional? Sim, isso pode acontecer, pessoal. Nós já tivemos mais de 130 alterações no texto da Constituição desde 88. E aí, o que não pode ser declarado inconstitucional é o texto lá de 88. Mas qualquer uma dessas 130 alterações, o nome diz emenda constitucional. Você está emendando a Constituição. O problema não é emendar a Constituição, porque a sociedade evolui. A sociedade de hoje não é a mesma de 88. Ela tem novos problemas, novos paradigmas. Até aí, beleza, não é o problema alterar a Constituição. O problema é você alterar a Constituição retirando um direito fundamental dos aposentados, que é o recebimento dos precatórios na data correta. Esse é o problema. Você põe o limite de pagamento de precatório, mas o que você faz com esse limite? Você joga para o ano que vem. Embrulha e passa por próximo. Aí não dá, né, pessoal? Aí não dá. Então, a própria AGU, aí sim, aí a própria AGU a favor aqui, né? Tem a manifestação aqui, tem a nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, todo mundo apontando o grave desequilíbrio para as contas públicas. Aqui está falando que, se fosse pago o valor integral dos precatórios previstos para 2022, estimado em 89 bilhões, né? Aí tudo bem, só que foi colocado esse teto, né? E isso gerou um custo adicional de 41 bilhões por ano. Então, isso, você vai atrasando, aí você tem que corrigir pela inflação, correção monetária, e você não tem que daí só, vamos supor, esse ano, a gente tinha que pagar o precatório desse ano e o precatório de 2022 e o precatório de 2021. E esse precatório de 2021... ele já tem 2 anos de inflação e correção monetária, pessoal. Juros. Você está entendendo como vai virando realmente uma bola de neve? Vai você atrasar um cartão de crédito. Você sabe que o primeiro mês já vem lascado. O segundo mês é juros sobre juros. E aí vira uma bola de neve sem fim. Não que tenha a mesma proporção, mas é o mesmo princípio, né, de juros sobre juros. Então, a AGU aqui está a favor. A AGU lembra que em julgamentos anteriores, o STF já reconheceu a inconstitucionalidade de emendas constitucionais semelhantes, que estabeleciam o pagamento parcelado de precatórios. Então, o STF já falou, não pode parcelar precatório, ou que prorrogava o prazo para o seu pagamento. O STF já falou,
não pode prorrogar, não pode adiar o pagamento do precatório. Então, o STF ele já tem esse histórico. E pela urgência que o relator do processo, o ministro Luiz Fux, pediu, ele quer votar a favor para conseguir enquadrar na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, isso aqui tem tudo para realmente trazer um pagamento imediato. Porque, segundo a AGU, a suspensão do pagamento integral dos precatórios trouxe um falso alívio fiscal imediato. Então, parece que, estamos em superávit, batemos a meta, não tem déficit. Mas será? Se você só está jogando a conta para o ano que vem, você não está resolvendo o problema, você só está varrendo para debaixo do tapete e ano que vem você vê o que você faz. Aí não dá, né? Porque, igual eu falei, você vai ter precatórios sobre precatórios e aí fica ruim para todo mundo. Beleza, o planejamento orçamentário, aí tá falando que precisa constar aqui no ano, a solução realmente é para que o STF autorize o governo a abrir um crédito extraordinário para quitar o passivo do regime de precatórios, então para quitar todos esses precatórios que estão atrasados, pagamento imediato. Olha aí, cumpre destacar que a apontada inconstitucionalidade do teto de precatórios, bem como esse pedido, né, da União implementar essa compensação, objetivam essencialmente garantir a concretização dos princípios da responsabilidade fiscal e da segurança jurídica, pilares fundamentais para a estabilização econômica do país e, consequentemente, desenvolvimento social, conforme determinado pela Constituição, conclui a AGU na manifestação. Então, por exemplo, eu não vou ler, eu já trouxe essa petição da AGU, né, quem está acompanhando, mas ela trouxe aqui, 5 danos causados aqui, danos fiscais diretos ocasionados pela criação de despesas de caráter continuado, né, gerado pelo não pagamento de obrigações já existentes. Precatório já não tem como discutir, tem que pagar. Além disso, danos fiscais causados pelo aumento das taxas de juros. Então, né, teve que elevar a taxa de juros e precatório ele tem juros e correção monetária. Então, também teve que pagar mais juros para quem vai receber os precatórios. Danos decorrentes da elevação de prêmio de risco embutido nas contratações públicas de obras, serviços, em virtude do risco de calotes. Porque, pensa assim, você é uma construtora, vamos supor, você é honesto lá, né? Tirando aquelas construtoras lá que teve aqueles problemas. Mas você é honesto. Aí você vai e o pessoal pede para você construir um hospital público. Aí você vê, estão atrasando pagamento de precatório, estão atrasando tudo. Será que eu vou receber? Aí você coloca um prêmio a mais, um valor a mais. Você ia cobrar 10 milhões, vamos supor. Mas como tem um risco de você não receber ou receber atrasado, aí você vai, em vez de 10 milhões, agora é 12 milhões. Então, quando você perde a confiança no poder público, isso vai gerando, né, um custo mais elevado. Realmente, bem trazido aqui pela AGU. Danos à transparência das contas públicas. Realmente, a gente, né, até tudo isso surgir à tona, só agora estão mostrando o quanto que o atraso de precatórios gerou de prejuízo. Mas isso tava todo mundo calado até pouco tempo atrás. E danos econômicos decorrentes da aversão ao risco de se investir no Brasil, em especial por parte de investidores estrangeiros. Então até isso aqui eles estão vendo. E aí tem gente, né, que pode pensar, mas o cara vem de fora e não sei o que. Cara, mas é mais dinheiro, é mais investimento para o Brasil, né? Então realmente atrapalha tudo, pessoal, atrapalha tudo. Então vamos só pro finalzinho aqui da petição isso aqui é a petição da AGU oficial, tá? Isso aqui tá no STF, tá? Mas ó o tanto de páginas, tem 23 páginas. Eu já trouxe essa petição aqui, mas eu quero agora trazer o pedido, conclusão, né? Diante do exposto, o advogado-geral da União manifesta-se pela inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, né, de não retroagir do regime transitório de pagamento de precatórios e, por conseguinte, do mecanismo de compensação, de ficar atrasando o precatório. Então, ele manifesta que esse negócio de PEC de precatórios aí, teto de precatório, blá, blá, inconstitucional. E o que ele pede com isso? Sendo reconhecida essa inconstitucionalidade, eu não falei que sempre que a gente declara algo inconstitucional, a gente afasta?
do ordenamento jurídico? Então, ele fala que agora, né, com o intuito de possibilitar o imediato pagamento do estoque de precatórios resultante desse regime transitório, requer sejam acolhidos os pedidos acima formulados, para que o Ministério da Fazenda seja autorizado a realizar o pagamento imediato dos referidos precatórios, de acordo com as medidas já enumeradas. É pagamento imediato, é de precatório. Vamos por abraço. Eu quero ver o aposentado recebendo o precatório imediatamente. Então tem muita coisa acontecendo. Eu quero que você se inscreva se você faz parte da luta. Se você não está nem aí para o direito dos trabalhadores e dos aposentados, então você pode continuar aí. Que Deus te abençoe grandemente. Vai dar tudo certo. Eu tô com você. Comenta aqui. Eu quero o meu precatório já. Já. Pagamento imediato dos precatórios. E vai dar certo. Tá a AGU a favor. Os ministros a favor. O governo tá a favor. Tá todo mundo a favor. A OAB tá em cima. Não tem ninguém contra esse atraso do teto dos precatórios. Tá todo mundo a favor do pagamento imediato. Então vamos junto. Que vai dar certo. Tem que dar certo, né? Pelo amor de Deus. Até a próxima, pessoal.